Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez, nessa noite, hoje, terça-feira, 20 de outubro de 2020. É sempre uma alegria renovada, podemos estar aqui com os nossos amigos, companheiros, simpatizantes da doutrina espírita e aqueles interessados no estudo da Boa Nova. Hoje, como sempre temos feito, estaremos dando sequência ao estudo do nosso Evangelho, através do livro Caminho, Verdade e Vida, que, como sabem, é uma psicografia de Franciscano Xavier, editado pelo seu grande amigo, mentor e benfeitor Emmanuel. E assim, mais uma vez, vamos iniciando este Evangelho com a graça de Deus, nosso Pai, que nos concede esta oportunidade, a todos nós, a Jesus, esse mestre amado dos nossos caminhos, a quem rogamos que os bons espíritos, os nossos amigos espirituais, possam estar nos envolvendo, e a todos que aqueles nos ouvem nesse instante, para que estenda a nossa compreensão, nosso entendimento para esses ensinamentos, fazendo com que possamos utilizá-los no nosso dia a dia, na nossa caminhada espiritual. Agradecendo também o apoio, a intuição dos nossos mentores pessoais e de todos aqueles que nos têm acompanhado, a todos nós e a cada um dos nossos irmãos. E assim vamos iniciando esse capítulo 79, cujo título é A Cada Um. E Emmanuel foi buscar a interação para que pudesse trazer o seu entendimento e a sua explanação sobre esse assunto no versículo 10 do capítulo 14 do livro Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. E para que nós possamos ter um entendimento mais amplo sobre o que Emmanuel nos traz, permitam ler um trechinho do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, onde Emmanuel foi buscar o seguinte: levanta-te direito sobre os teus pés. Esse é o versículo 10 do capítulo 14. E o que nos diz o capítulo 14? O capítulo 14 se refere à visita de Paulo a Icônio, a Icônio. Icônio era uma antiga cidade grega, oriunda da Capadócia, da época do Império Romano. Icônio, então, era uma cidade grega que Paulo e Barnabé estavam visitando, levando a Boa Nova a essa região. E Paulo nos relata, através de Lucas, o seguinte: em Icônio, eles também entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal sorte que uma grande multidão de judeus e de gregos abraçaram a fé. Mas os judeus que continuaram incrédulos incitaram e indispuseram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Quanto a Paulo e Barnabé, demoraram-se ali bastante tempo, cheios de intrepidez no Senhor, que dava testemunho à palavra da sua graça e concedia que se realizassem sinais e prodígios por meio de suas mãos. Dividiu-se, porém, a população da cidade. Uns estavam com os judeus, outros com os apóstolos. Então, formando-se uma conjuração de gentios e judeus, de acordo com seus chefes, para ultrajá-los e apedrejá-los. Eles, sabendo, foram refugiar-se em Listra e Derbe,
cidades da Licaônia e nos arredores. E ali continuaram a anunciar a boa nova. Cura de um homem aleijado dos pés vivia lá sentado, coxo desde o seio de sua mãe, sem jamais ter andado. Ele ouvira Paulo falar, e Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte: levanta-te direito sobre teus pés. Ele deu um salto e começou a andar. Então foi exatamente nesse versículo que Emmanuel foi buscar a inspiração e a motivação para nos trazer as suas palavras nesse capítulo 79, que na realidade é uma exortação à nossa reforma íntima. E Emmanuel nos diz o seguinte nesse capítulo: de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente corpos e cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual, pela mesma razão na crosta terrestre, onde a esmagadora maioria das pessoas se constituem de almas paralíticas. No que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia, porquanto cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Então vejam que Emmanuel, através deste capítulo, menciona o grande de todos nós, da humanidade como um todo, preocupada somente com as coisas materiais, ou seja, com os defeitos materiais, sem jamais olhar para dentro de nós mesmos e percebermos os nossos problemas interiores, os nossos problemas espirituais. E assim, ele nos chama a atenção para um aspecto extremamente importante, que é a virtude, onde ele diz que esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude. E raros são os homens que conhecem a desarmonia da saúde espiritual. E, dessa forma, Emmanuel pede a todos nós que possamos, através do exercício da nossa reforma íntima, buscarmos estar atentos para que
essa paralisia, essa desarmonia da saúde espiritual que assola grande parte da humanidade possa ser reparada, cuidada, que deixemos de nos preocupar com aquilo que ele chama de apenas olhar os aleijados do corpo, ou que perderam o equilíbrio corporal e que se arrastam pelo solo com seus sofrimentos. Vamos lembrar que muitos de nós, às vezes, nos arrastamos pela corça terrestre, apesar de não termos defeito físico nenhum, com as nossas paralisias e defeitos espirituais. E aí ele ressalta sobre virtude. Virtude é uma das características do homem de bem. E a virtude é muito explicitada por Kardec, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. E lá Kardec nos traz a mensagem de vários irmãos e benfeitores espirituais discorrendo sobre o assunto, nos falando como se caracteriza o homem de bem. E através dessas descrições, dessas colocações, que Emmanuel, então, nesse capítulo 79, nos chama, nos faz um alerta, né, pelo próprio título, a cada um, mostrando que a cada um de nós cabe exatamente exercermos as atividades para que possamos nos tornarmos homens e mulheres de bem. E assim é que, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no subparágrafo Sede Perfeitos, e dentro desse capítulo, no parágrafo 8º, cujo título é A Virtude, que nos foi trazido através de uma psicografia de François-Nicolas Madeleine, em 1863, onde ele discorre sobre virtude. E que nos diz François? A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. E aqui, quando se refere a homem, logicamente, é no sentido amplo, homem e mulheres. Prossegue François. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paula era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadas e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Diz ele ainda: afastai de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Diz ainda François: a virtude é uma graça
que desejo a todos os cristãos sinceros. Contudo, lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas hão de se redimir. Então vejam que interessante, tanto Emmanuel como François trazem a todos nós esse chamado para que nós possamos perceber o quão é necessário nós desenvolvermos as nossas virtudes, que estão intrinsecamente depositadas em nossos corações. É a semente divina que Deus plantou no coração de cada um, como diz Emmanuel no título deste capítulo, a cada um. Pois a cada um que somos depositários dessa semente divina, é que temos que exercer a capacidade de jardinagem em cuidar dessa semente, em fazê-la florescer, para que possa crescer e assim desenvolver uma árvore frondosa e cheia de frutos. Frutos esses que são exatamente a virtude aqui mencionada por François. Como ele próprio diz, os frutos da virtude são essenciais na constituição do homem de bem. A caridade, o trabalho, a sobriedade, a modéstia. São os frutos que vão construindo esse homem de bem, que vão arquitetando, modelando a nossa imagem e semelhança a Deus. Lembrando que, como diz os nossos amigos benfeitores espirituais, Jesus é o Filho enviado por Deus a todos nós com os seus ensinamentos. A ele foi dada a responsabilidade de dirigir este planeta, esta humanidade. E, em várias ocasiões, nossos amigos espirituais e benfeitores nos citam que Jesus é o nosso guia e modelo. Se ele é modelo, portanto, nós podemos dizer que Jesus é o homem de bem que nos serve de modelo e nos serve de guia. Que possamos, através dos seus ensinamentos, começarmos a ter a visão de nos enxergarmos interiormente no sentido de percebermos a nossa paralisia espiritual, como cita Emmanuel neste capítulo 79. Que possamos isso sim, através do conhecimento, do trabalho, do nosso esforço individual, da vontade do crescimento psicoemocional e espiritual, deixarmos de sermos defeituosos, paralíticos, de precisarmos de muletas para caminharmos na estrada da nossa evolução. Deus nos concedeu esse planeta maravilhoso, lindo, que possamos ter olhos exatamente de perceber toda essa maravilha criada pela sua bondade, pelo seu amor. Se começamos a perceber a maravilha da criação, nós podemos ter um vislumbre do que é a maravilha da semente que carregamos em nossos corações. A riqueza que ainda dormita no interior de cada um de nós.
pois ao despertarmos, ao fazermos essa semente desbrochar, nós começamos a perceber a grandiosidade daquilo que Jesus, inclusive, dizia nos seus ensinamentos aos seus apóstolos, aos seus discípulos: vós sois deuses, vós podereis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Pois então, essa semente que nós carregamos, que está em nossos corações, é que nos proporcionará essa riqueza indestrutível, como diz Emmanuel, essa riqueza que cada um de nós possuímos e que, porquanto o seu desabrochar deve ser realizado com vistas à eternidade. Que possamos todos nós, então, através dessas palavras, desses capítulos, buscarmos as forças necessárias, buscarmos as inspirações, buscarmos as exortações que nos fazem fortalecer o nosso espírito, os nossos corações, nossas mentes, nossos propósitos, para que assim possamos continuar caminhando de uma maneira firme, de uma maneira fortalecida, estruturada na estrada da nossa evolução. Porque ao caminharmos dessa forma também teremos forças e condições de motivarmos, de incentivarmos aos nossos irmãos que nos acompanham nessa mesma estrada. E assim, então, estaremos nos realimentando do amor que essa própria semente traz quando assim procedemos, quando pomos em prática as virtudes que são os frutos da maravilhosa criação divina que Deus entregou a cada um de nós. E assim fica a nossa mensagem desta noite, para que nós possamos refletir durante a semana sobre esses ensinamentos, sobre aquilo que tanto Emmanuel como François trouxe através de suas palavras, tanto no livro Caminho, Verdade e Vida, como no Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Kardec, e que possam nos auxiliar no nosso dia a dia. Ao encerrar este Evangelho, queria, juntamente com todos, fazermos nossas vibrações, as vibrações a quem rogamos Jesus possa alimentar os nossos corações, para que possamos levar a todos os locais, a todos os irmãos necessitados, que as nossas vibrações possam atingir os nossos lares, nossos familiares, os nossos amigos, parentes, que essas vibrações possam estar carregadas de harmonia, de muita paz, de muita luz, trazendo a cada coração aquilo que tanto desejamos, que é essa paz de Jesus. Vibremos também por todos aqueles irmãos, amigos que se encontram nos leitos de dor, por suas famílias, nos hospitais, nos asilos. Vibremos pelas creches, vibremos por todos aqueles que, de uma forma ou de outra, acabaram contraindo a doença dessa pandemia, que possam se fortalecer, rapidamente se recuperar, que possamos estar atentos, inclusive, aos cuidados
para que não sejamos contaminados. Vamos também vibrando por todos aqueles irmãos que encarnam neste momento, por todos os irmãos que voltaram à pátria espiritual, vibrando também por todos os familiares desses irmãos que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ter a certeza absoluta de que o amor de Deus nosso Pai tem razões muito além da nossa compreensão, para que esses irmãos retornem à pátria espiritual. Que possamos também vibrar por aquele problema particular que cada um de nós possuímos, vibrar muita luz e paz, para que logo esta pandemia possa ser resolvida, possa ser dissipada e que possamos todos retornarmos às nossas atividades, à nossa vida normal, de convívio social, de trabalho e de caridade, com certeza. Então fica aqui nosso abraço, desejando a todos uma linda e maravilhosa semana, e que a luz de Deus, nosso Pai, e de Jesus, possa sempre estar presente, envolvendo os nossos corações. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.